inteiro agora na base da internet. É verdade. Às vezes cai mesmo uma conexão. Olha lá. Pois é, o Alexandre já está entrando, gente. Deixa eu ver aqui. Ah lá, voltou, dona Deise. Voltou. Ah, voltou, né, dona Deise? Gente, a Juliana é filha, viu? Não é neta, não. É isso mesmo. Desculpa aí, gente, é verdade. Neto é o Joãozinho. Mas aí, na realidade, Eladio, assim, nessa época, quando você não consegue arrumar os computadores, você chama o neto mais novo que ele arruma para você. Aí, ó, ela apareceu aí, ó. Ah, ela aí, a dona Deise aí, ó. Ela. Seja bem-vinda, dona Deise. Onde é que eu estou aí? Eu não estou vendo. Eu não estou me vendo, só vejo vocês. É assim mesmo. Ainda bem, né? Mas nós estamos vendo a sua. Ainda bem. Ó, o Alexandre chegou, gente. Uau! Deixa aqui a dona Deise aqui. Dona Deise. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Finalmente cá estou. Bom dia. Bom dia, bom dia. Desculpem aí o pequeno atraso de alguns minutinhos. Resolvendo uma coisa aqui e já estou entre vós, graças a Deus. Vou pedir para desligarem os microfones aí. Dona Deise, desliga o seu microfone aí, por favor. Patrícia, desliga o seu microfone aí também. E como a gente está atrasado, eu preciso agilizar aqui, né? Meu amigo, eu desligo então para a senhora, dona Deise, fica tranquila. Fica aí tranquilinha, a senhora fica aí. Importante a senhora estar aqui com a gente. Gente, bom dia para vocês. Uma honra estar aqui com vocês. Mais uma vez, estou vendo aqui na minha tela o Eládio, a Leda, meu amigo Apolo, torcedor de São Paulo, dona Deise, a Sara, a Ruth, a Neuzita, a Dagmar, só gente querida aqui, e os outros tantos que já estão aqui. Nós já estamos com 20 e tantos alunos. Nós vamos começar fazendo uma oração, pedindo para Deus nos abençoar. E aí eu vou fazer uma inversão hoje, tá? Para a gente poder ganhar um tempinho que eu perdi aqui no começo. Eu vou começar a aula, entrar no assunto, e aí, como a gente sempre faz no começo das aulas, a gente pede para a Sara falar para a gente. Vou deixar para a Sara falar no final, viu, Sara? E aí a gente encerra com a oração, a Sara dando um panorama de como estão as coisas, você orar para nós, já encerrando. A gente organizar, a gente já deixa tudo planejado aqui, né? Mas a gente vai começar com uma oração, pedir para Deus nos abençoar para essa aula de hoje. Para quem não viu, as nossas aulas já estão ali no YouTube. Até a Rutinha mandou um recado para mim, a Ruth Castelnovo mandou um recado para mim que assistiu uma das aulas lá pelo YouTube. Então, se você ainda não assistiu, a dona Deise, inclusive, também falou que assistiu aula lá pelo YouTube, estava assistindo aula pelo YouTube, e aí eu falei para ela tentar entrar no ao vivo, e ela está aí, né? Ela, acho que a filha ou a neta, sei lá, organizou isso para ela aqui. Mas deixa eu só dar um bom dia para todo mundo que está aqui na sala. Aqui a gente tem aqui a Anne, a Berenice, o Eládio, já falei, né, meu querido amigo Eládio, a Eliana, o Hamilton está aí também, querido Hamilton, a Uda, João Batista, a Juliana Saraiva, que está aí no link da dona Deise, a Leda, já falei também, o Marçal, Marfisa, a Pati, minha Pati está aqui também, a Priscila, o Rafael está aí com a gente nas aulas também, viu, Rafael? Um abraço aí para você, um salve para você aí, Rafael. O Renê já está aí também, a Ruth Oliveira, que eu já falei também, o Samuel e a Sara. Vamos orar, então, para a gente poder começar a nossa aula de hoje, para que Deus possa nos guiar e nos abençoar e aquietar também o nosso coração. Oremos. Senhor, bendizemos o teu nome, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui
para mais uma aula de escola dominical, aula esta que trata de um tema tão importante, tão relevante, que é estudarmos aqui doutrinariamente o livro de Apocalipse. Nós temos feito isso, ó Deus, com bastante critério e numa velocidade, ó Deus, que é uma velocidade de estudo, buscando mesmo, ó Deus, olhar para os detalhes e passar um tempo aqui com a igreja meditando nesse livro. O Senhor tem nos dado graça de aqui nessas aulas, ó Deus, a gente ter momentos muito bons, apesar dos dias que a gente tem vivido. São dias de lágrimas, dias de luto, dias de apreensão e preocupação, em que a gente, ó Deus, inclusive clama pelo nosso país, porque por uma série de motivos, ó Deus, que o Senhor, que conhece e sonda corações, nós temos, ó Deus, visto nosso povo sofrer. E talvez os meus irmãos, assim como eu, tenham visto nas redes sociais uma sequência de lutos, uma sequência de notícias de pessoas que partiram, que causa dor àqueles que ficam, causa, ó Deus, certamente uma sensação de uma época muito diferente de tudo que a gente vivenciou nos últimos anos, pelo menos na nossa geração, pelo menos nas últimas 3 gerações. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fortaleça o nosso coração, especialmente numa classe como essa, que está estudando um livro que fala sobre escatologia, e a gente, no Senhor, possamos ter a nossa fé animada, que a gente possa ter os nossos ânimos reavivados e o nosso coração aquecido pelo agir do Senhor. Essa é a nossa singela oração, pedindo que essa aula de doutrina seja uma aula, Deus, também em que o Senhor ilumine o nosso coração de edificação, de bênção e de quanto mais aprofundarmos no conhecimento, a gente possa, ó Deus, estar mais envolto na vontade do Senhor. Fica conosco, caminha conosco durante essa aula, meu Pai bendito, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, nós vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Nós temos aqui como nossa registradora oficial a Leda e também temos a Patrícia, mas eu estou vendo que o negócio está ficando mais para o lado da Leda mesmo. Então, a Leda aí faz seus registros aí. A Leda cata até meus pensamentos, tem hora, né? A Leda é tão fera que ela cata os meus pensamentos. Essa é fera. Muito bem, viu, Leda? Nós vamos abrir a Escritura no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 7, tá? Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 7. Só pegar um negócio aqui, um instante. Livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 7. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A gente, então, ingressa aqui na aula de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês o meu PowerPoint, e a gente, então, vai compartilhar com vocês aqui sobre o assunto de hoje. Bem, nós vamos falar aqui hoje nessa aula sobre... nós estamos nesse capítulo de 1 a 3 de Apocalipse, e nós já falamos aqui sobre a questão do livro de Apocalipse ter esse princípio de ser revelação, né? E João começa revelando o Pai, a identidade do Pai. Depois João vai revelar a identidade do Filho. E agora, desse capítulo de 1 a 3, lembre-se que o livro de Apocalipse, eles são paralelos, tá? Quando a gente for para o próximo paralelo, vocês vão perceber que não é necessariamente uma sequência cronológica. E por que eu digo isso? Quando a gente tem aqui essa primeira revelação, que é do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Trindade, ok? E aí agora você tem o que a gente vai estudar, que é a revelação da igreja. Você percebe que essa é uma revelação que ela é permanente, está falando de toda a história. Não estamos falando de algo que vai acontecer, nós estamos falando da história, do Deus eterno que se revela e revela que ele está no governo de todas as coisas. Veja bem que hoje, nós falamos aqui nas aulas anteriores, nós falamos aqui sobre teontologia, cristologia, soteriologia, e agora a gente vai até falar um pouquinho sobre eclesiologia. Por quê? Porque desse capítulo de 1 a 3, nós temos agora o foco mostrar, e na verdade a revelação que está sendo feita, de que agora vai se falar sobre a noiva, vai se falar sobre a igreja. Então, nós temos aqui a eclesiologia trazida no livro de Apocalipse também, e aí a gente, lembre-se disso, quando a gente for falar lá das trombetas, dos selos, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, dos outros tópicos todos, são paralelos progressivos, ou seja, a gente tem uma tendência de que a leitura vê uma coisa atrás da outra, achar que é cronológico. O livro de Apocalipse, a gente não lê ele de maneira cronológica, a gente vai lendo esses paralelos progressivos que estão falando não de questões, inclusive, diga-se de passagem, se vocês vão perceber muito isso quando a gente for falar sobre, lá na frente, quando falar sobre as 2 testemunhas que morreram, isso está lá na frente, né? E aí você pensa assim, quando que vão aparecer essas 2 testemunhas? Está falando de quem? Vocês vão perceber que coisas no livro de Apocalipse estão acontecendo, princípios que estão no livro de Apocalipse estão acontecendo desde da ascensão de Jesus. Desde a ascensão de Jesus. Ok? Então, não é apenas o que vai acontecer, é o que está acontecendo desde que Jesus subiu aos céus. É o início dos últimos tempos que aconteceu com Jesus ascendendo aos céus. Ok? Então, tenha sempre em mente isso para que o livro de Apocalipse não seja confuso para você em algumas linguagens que ali vão aparecer. Tá bom? Com isso, por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente vai falar sobre a igreja aqui agora. Quando eu estou falando sobre a igreja, a gente tem uma tendência de... Veja ali a gente vê ali essa destinação que está do 1 ao 3, as 7 igrejas da Ásia Menor, ok? E aí, eu até falei isso nas primeiras aulas, quem assistiu online lá vai ver, quem estava aqui lembra-se disso, né?
que essa sequência, alguns tentaram interpretar de maneira de tempos da igreja. Então, a igreja de Éfeso é a igreja primitiva, aí vem na sequência as igrejas lá, e cada uma época, né? Não é essa a regra de interpretação, está errado. Ok? O livro de Apocalipse, agora, quando fala da igreja das 7, lembre-se disso. Lembra lá que eu falei dos 7 espíritos? Estão lembrados aqui? Está falando do Espírito Santo. Quando está falando de 7 igrejas, está falando em número de 7 de perfeição, que é a igreja na história. É a igreja por inteiro, meus irmãos. Ao longo da história, esses perfis que nós vamos encontrar aqui de Éfeso a Laodiceia, ele vai ser encontrado ao longo da história nas várias fases. Em toda a história você vai ter igreja que se parece com Sardes, com Laodiceia, com Pérgamo, com Tiatira, com Éfeso, ok? E é por isso que elas aparecem aqui em número de 7, porque representa essa plenitude. Dito isso, para a gente ingressar na aula de hoje, eu tenho fases enquanto professor. Tem fases que eu corro, tem fases que eu ando devagar. Eu não sei que fase que eu estou hoje. Eu preciso me ver aqui ainda como é que eu vou aqui hoje, tá? Qualquer coisa, vocês... Viu, meu amigo Apolo? Você fala aí no freio aí que eu não quero perder meus aluninhos, não. O Eládio sabe, né, Eládio? A gente começa a aula da escola dominical, começa com aquele tanto de aluno e depois vai miando. O que está acontecendo? Não quero perder meus aluninhos, não. Não, aqui eu vou até o fim. Joelhou, tem que rezar. Então, vou fechar. Isso aí, meu amigo Apolo, isso aí. Tamo junto, meu amigo Apolo. Nós vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, agora que o Apolo me deixou mais animado, mais feliz, eu vou até compartilhar a minha tela aqui da minha aula de hoje aqui, para ver se eu consigo compartilhar. Vamos ver se o meu amigo aqui deixar compartilhar, meu amigo Mitch, deixar eu compartilhar. Muito bem, nós vamos compartilhar aqui, então, a tela. E a gente, então, ingressa aqui nos assuntos dessa aula. Vocês estão vendo? Oh, meu pai. Jesus amado. Mudou o Mitch? Vocês estão vendo a apresentação? Saiu. Estava sendo apresentada, mas saiu. Agora Oxi. sim. Agora sim. Vamos ver aqui se agora vai. Ah, foi. Quando estava apertando a coisa. Obrigado, Sara. Muito bem. Evidentemente que nós vamos ter aqui aspectos dessas igrejas que são destacados, e nós vamos destacar essas características, tá bom? Mas eu preciso que vocês percebam que o olhar é mais amplo, tá? Então, veja como eu já coloquei aqui algumas coisas que eu já introduzi aqui, inclusive, com vocês. Esse bloco do capítulo de 1 a 3 é um bloco que fala sobre a revelação do porquê que o livro de Apocalipse é o que é, e ele faz as primeiras revelações mais importantes. Então, revela a identidade do Pai, do Espírito Santo, 7 Espíritos, né? O Pai soberano, o Filho, fiel testemunha, e aí você tem ali no final do capítulo 1 a descrição do Filho em glória, de Jesus em glória, e agora, esse que está em glória, ele manifesta o seu cuidado, ainda nesse primeiro bloco de revelação, e aí é revelado a sua noiva, é revelada a igreja. É por isso que esse é um bloco fechado, porque temos a eclesiologia que manifesta no livro de Apocalipse, de que essa igreja, e aí está em 7, porque é a noiva perfeita. Ok? É a igreja descrita aqui na Escritura. E o noivo que vem em direção a ela, vai conversar com ela, vai orientar a sua noiva. Isso é fenomenal. Tá? Fenomenal. Vamos voltar aqui, vamos ler algumas coisas antes da gente aprofundar em Apocalipse 2, de 1 a 7. A gente vai estar lá. Mas veja bem, olha a coesão
Veja a coesão. Como está interligado e como que é perfeito o livro de Apocalipse. Olha o capítulo 2 de Apocalipse, verso 1. Alguém lê para nós aí, por favor. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos seus candeeiros de ouro. Que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. De ouro. Isso, muito bem. Agora, outra pessoa lê para nós Apocalipse 1, versos 12 e 13, por favor. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Nós temos aqui, meus irmãos, algo importantíssimo, e vocês vão perceber isso à medida que a gente for falando. Vocês vão perceber que quando há a descrição das 7 igrejas, sempre há uma referência a essa primeira revelação do Cristo. Por quê? Porque mostra justamente essa revelação da igreja e ela vinculada a Jesus e Jesus vinculado a essa igreja. E é muito importante perceber isso, porque quando ela é descrita de maneira simbólica, e olha lá no capítulo 2, verso 1, e no capítulo 1, verso 12, olha a linguagem simbólica que já é estabelecida e a própria revelação que é estabelecida. Veja, alguém lê para nós aí. Olha como o livro de Apocalipse estabelece para nós a própria regra de interpretação. Alguém lê para nós aí, capítulo 1, verso 20. Alguém lê para nós. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vocês estão percebendo que o próprio livro de Apocalipse diz: eu estou usando linguagem simbólica. E o símbolo significa isso. Olha que interessante. E aí nós temos, então, esse apresentar para nós de algo que a Escritura sempre falou em harmonia também. O próprio Senhor Jesus falou que nós, lá nos Evangelhos, aí a Escritura se mostra mais uma vez em harmonia, e agora nessa revelação que nós temos no livro de João, olha como, no livro de Apocalipse de João, olha como é revelado para nós a igreja como tendo uma função. Ela não está ali à toa. E qual que é a função da igreja? Quando descreve que ela é o quê? Um candeeiro. Veja bem, vamos lá. Simples e fácil. Para que serve um candeeiro naqueles dias? Para que serve um candeeiro? Para iluminar. A igreja, ela não perde a sua função. E quando vista por Cristo em Apocalipse, mesmo a igreja, e a gente já sabe, tá? A gente já sabe que as igrejas ali vão sofrer algum tipo de orientação por Jesus. Mas elas deixaram de ser candeeiros? Ele está falando assim, olha, estou agora falando às igrejas que não são mais candeeiros aqui. Perderam seu brilho. Não. A igreja, ela tem uma função, ela não perdeu a função. A função é ser candeeiro. Hoje, se fosse na nossa época, que você segura os olhos aí para não dar a luz aí e atrapalhar vocês. Mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o candeeiro aqui, ó. De hoje, né? Vocês estão vendo aí? O candeeiro. Qual que é a função aqui? É iluminar. Isso aqui não é nada... Isso aqui é um hang. Não sei como é que é o nome disso aqui. Não é nada diferente, não. Não é uma auréola do... Auréola. Quase... Olha que coisa bonita, ó. Tô com auréola, irmãos. Queria ver quem inventou esse negócio de auréola, né? Quem disse que tem auréola lá nos anjos?
Mas muito bem, veja que o luzeiro, ele está cumprindo aqui uma função, que é lançar luz. Uma luz que nem é dele, mas a luz é a luz de Cristo. Mas o tempo inteiro, olha a harmonia da Escritura, e veja que quando Jesus agora aparece, revelando a João, ele diz assim, estou aquele que passeia entre os candeeiros. E ele diz, os candeeiros estão nas minhas mãos. Na minha mão direita está os 7 candeeiros. Quando está falando disso, primeiro, a gente lembra que a igreja, eclesiologicamente falando, ela tem uma função que não se perde ao longo da história da igreja. Então, até a volta de Jesus, a igreja tem essa função de ser luz do mundo. Lembre-se disso, meus queridos irmãos. A igreja, ela é a contracultura. A igreja, ela é um oráculo para a sociedade. A igreja, ela vai ser sempre um farol. A igreja... E aí, vamos lá, deixa eu só pontuar isso aqui antes de ingressar na questão do livro de Éfeso, especificamente, né, da igreja de Éfeso. A nossa função na sociedade é de ser sal e de ser luz. É apontar o caminho certo. Enquanto o mundo está em trevas... Olha que coisa linda, meus irmãos. Enquanto o mundo está em trevas, nós somos a luz do mundo. Nós somos o candeeiro, colocado em lugar de relevância, de destaque. É por isso que a igreja sofre tanto ao longo da história. Por isso que a igreja enfrenta os desafios que ela enfrenta, porque ela foi chamada para ser candeeiro. E quando ela não exerce a função de candeeiro, ela é cobrada pelo próprio Jesus, porque, veja, ela tem uma função que não se perde, mas ela não está lá solta. Ela está onde, irmãos? Nas mãos de Deus. De Jesus. Jesus. E aí nós temos um outro aspecto importante aqui também, de se dizer, antes de entrar na questão da igreja de Éfeso em si, que eu tenho algumas ponderações para falar sobre Éfeso. E o que é interessante aqui sobre essa questão? Espero que vocês estejam mais uma vez vendo. Veja bem, além da igreja ter essa função, que não se perde, ser lamparina ou ser luz, a presença de Cristo é constante na história da igreja. E essa é uma das seguranças mais importantes para nós ao longo de toda a nossa caminhada. Cristo mantém na sua mão a sua igreja. Dessa forma, quando eu falo isso de maneira prática, de maneira até as últimas consequências, vamos dizer assim, trazendo uma aplicação prática para nós aqui, período de pandemia, incertezas, dúvidas, dores, a sociedade como ela está, os medos que às vezes se avizinham de nós. Aí o livro de Apocalipse diz assim, a igreja ela continua luzeiro, mas mais do que isso, ela está nas mãos de Jesus. E quem é esse Jesus de quem ela está nas mãos? Olha a descrição que João fez desse Jesus glorioso, porque ele já venceu a batalha. Ele já venceu as batalhas, já venceu a morte, ele já venceu as trevas. Ele não é mais o Cristo servo sofredor, ele é o Cristo Rei dos Reis, Senhor da glória, exaltado. A igreja está nas mãos do noivo, que já está pronto. Percebe? E esse noivo que está pronto, então vamos lá, é eclesiologia. Então nós temos a igreja que ela tem essa função de ser candeeiro, essa igreja que é assistida o tempo inteiro pelo seu noivo, e veja os textos paralelos e correlatos para nos ajudar aqui. Quando alguém abra lá para nós, por favor. Olha como a escritura é harmônica. Alguém abra para nós Mateus capítulo 28. Alguém abre e lê para nós Mateus capítulo 28, por favor. Deixa eu encontrar o texto aqui. Mateus 28, do verso 18 até o verso 20. Mas especialmente olha que Mateus, a última frase que Mateus deixa no seu evangelho. Olha o último registro, a última frase que ele registra de Jesus no seu evangelho. E eis que pode ler para nós, E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Vocês percebem a harmonia? Essa é a última frase do livro de Mateus, que está apresentando o Jesus Redentor. E a última frase de Mateus é Jesus dizendo: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E a última frase do livro de Mateus: e eis, estou convosco. Olha lá. Todos os dias. Não é dia sim, dia não. Não tem folga. Opa, hoje eu vou tirar um mês de folga, porque o Alexandre está dando muito trabalho. Ô, Alexandre que dá trabalho. Vou tirar férias do Alexandre. Vou tirar férias das dúvidas da dona Neuza. Jesus está cansado. Vou tirar férias das dúvidas da dona Daisy. Vou tirar férias, né? Vou tirar férias da Ruth Oliveira. Veja que a promessa de Jesus ela é muito doce. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Né? E o estou é presente. Não é nem estarei, eu estou já. Eu já estou. É presente. É ser e estar. Eu estou convosco todos os dias até a volta. Aí você encontra lá no livro de Apocalipse, na sua abertura, o que a gente tem? A gente tem a descrição da igreja em todos os tempos, descrita aqui pelas 7 igrejas da Ásia Menor. Você tem, então, essa descrição que ela é simbólica de todas as igrejas. E o que você tem? A função delas como candeeiro, e você tem a presença de Jesus dizendo: olha, vocês estão aqui na minha mão, na mão direita. Estão aqui na minha mão direita. Ninguém as arrebata das minhas mãos. Eclesiologia. E por que isso? Então vamos lá, sequência. Nós temos a revelação agora da igreja. Nós temos a igreja como um candeeiro. Nós temos a igreja que não está sozinha na sua missão, mas o próprio Cristo a segura e a sustenta nas mãos. E o Cristo se revela a João como Cristo exaltado. E o que Cristo vai fazer agora com a sua igreja descrita no livro de Apocalipse? Que é algo também que não se refere a uma ação futura e nem a uma ação passada, mas uma ação contínua. Estou convosco até a consumação dos séculos. Vejam bem, olha que interessante esse texto. As 7 igrejas da Ásia Menor eram 7 igrejas físicas que existiam ali. A orientação é para aquelas igrejas naquele momento. Mas são orientações que se perpetuam, são contínuas, porque ela permanece. Então, elas não são a ação para o futuro. Elas não são a ação do passado. Elas são a ação do Cristo eterno. Elas permanecem. Elas servem para nós hoje. E o que serve para nós hoje das 7 igrejas? Todas as descrições. Tudo ali. Evidentemente que você pode pegar uma coisa e identificar com uma ou com outra. Mas o que está acontecendo ali é Jesus cuidando da sua noiva. Em todos os tempos. É o cuidado do noivo com a sua noiva em todos os tempos. E a noiva, ao ser apresentada em 7, sendo cuidada pelo noivo, ela se apresenta ali em estado de 7, que é plenitude. Ok? Em todos os tempos. É por isso que aparece o número 7 no livro de Apocalipse. Porque, irmãos, naquele contexto lá já existiam dezenas e dezenas de igrejas firmes. Poderia escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, as 5 igrejas da Galácia, as demais igrejas que estão das demais regiões. E não é feito assim.
não é porque essas igrejas da Ásia Menor eram inferiores às outras, mas é porque aquilo que acontece naquelas 7 igrejas é didático e representativo para a igreja em todos os tempos. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Ou podemos ir para frente? A pausazinha para fazer perguntas. Perguntas do assunto, viu, gente? Não vem perguntar coisa de adiantar, fazer adiantamento. É igual funcionário que né? Ó, dá um adiantamento aí. Não tem adiantamento, não. Dentro do que eu estou falando, alguma dúvida? Alguma dúvida dentro do que eu estou falando? Então, deixa eu prosseguir aqui para falar aqui sobre outras partes. Então, especificamente sobre a igreja de Éfeso. Então, veja lá que a igreja de Éfeso, capítulo 2:1, quando vai descrever a igreja de Éfeso, como é que é o começo do versículo 2:1? Olha lá, eu vou ler para vocês, não precisa ler, não. 2:1 diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Só dizer uma coisa antes também, importante. Os candeeiros representam as igrejas, tá? Os anjos, segundo... Aí, quando fala dos anjos, veja que o livro de Apocalipse, ele dá interpretação, né? Ele fala lá que os anjos, que as estrelas, que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O pessoal tem dúvida de saber o que são esses anjos aqui, viu, gente? Então, deixa eu começar falando do que não é. O que não é. Para a gente fugir de todo o misticismo e já deixar aqui registrado. Não é anjo da guarda, viu? Igreja não tem anjo da guarda, não. Meus irmãos, eu já vi gente que acredita em anjo da guarda, em cupido. A gente, evidentemente, tem na escritura uma defasagem... Não, perdão. A gente tem na teologia, melhor dizendo, uma defasagem de estudo sobre angeologia. A teologia não se debruça sobre esse assunto. Por quê? Porque a própria escritura ela é bastante resumida no assunto angeologia, tá? E aí, quando a gente fala sobre anjos, a gente precisa tomar muito cuidado para não cair em misticismo, porque esse é um assunto que é levado à potência máxima no misticismo. Entendeu? Porque a gente vê o tempo inteiro o misticismo lidando com esse tema. Aí fala que a pessoa tem um anjo da guarda, que o anjo da guarda tem nome tal, que tem um anjo... olha, gente, uma coisa sobre os anjos aqui, para falar bem resumidamente. A palavra anjo vem de angelo. Ângelo, do grego, quer dizer mensageiro. Tanto é que a palavra evangelho vem da junção de 2 palavras gregas, euangelion, angelos, angelos, que é boa mensagem. Então, um mensageiro, ele tinha uma função, que era anunciar uma mensagem. Se vocês olham para a escritura, os anjos eles têm uma função muito específica, que é levar mensagens específicas de Deus. Os anjos não ficam por aí levando mensagem à toa, entendeu? Tipo assim, eu resolvi aparecer aqui para dar uma ajuda. Então, assim, é muito complicado a gente entrar em achismos em cima de anjos, sendo que a escritura não nos dá essa ordenança para isso. Então, cuidado, viu? É aquela história. Nós somos um povo extremamente místico. A gente gosta das coisas místicas, tá? E misticismo chama bastante a nossa atenção. Como chama a nossa atenção? A gente tem gente que gosta de signo. Esses dias eu conversei com uma aluna do Mackenzie que estava falando negócio de signo dela. Ela veio e falou assim: nossa, capelão, que legal, descobri uma coisa esses dias. Eu falei: o que foi que você descobriu? Meu signo é igual ao seu. Eu falei... Talvez a diferença seja o ascendente. Eu falei, o ascendente? Eu fiquei assim, né? E as pessoas hoje são uma sociedade
que acredita, é os crentes que acreditam nisso, né? Que coloca lá no Instagram, nos perfis, coloca assim, fulano de tal, cristão, signo, sagitário, sei lá o que é outro signo. Oh, misericórdia, Deus me livre. Existem temas que às vezes nos prendem a atenção, e eu confesso para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive essa questão dos anjos. O que é então o que não é? Não é literal aqui, tá? E não é anjo da guarda aqui. Igreja não tem anjo da guarda. O que é, então, reverendo Alexandre? Símbolo. Anjo é um símbolo. Do quê? Duas opções estão mais, vamos dizer assim, consagradas ao longo da história, e as pessoas que estudaram o livro de Apocalipse chegaram a essas duas definições. A grande maioria, o Hendrickson, Samuel Vieira, outros tantos, falam que os anjos estão falando de pastores. Os pastores são os anjos da igreja. Ok? E isso é consagrado por gente forte, como, por exemplo, esse cara aqui, que é o William Hendrickson, que é uma referência de estudo do livro de Apocalipse para muita gente. Entretanto, alguns teólogos mais recentes têm apontado uma dificuldade dessa interpretação. O próprio reverendo Hernandes, mesmo no livro dele sobre Apocalipse, ele fala assim, olha, eu tenho dificuldade de achar que o anjo ali é pastores. Eu acho que tudo está falando da igreja ali. É tudo a igreja. São símbolos para dizer a mesma coisa que é a igreja, que a igreja está por inteiro nas mãos de Jesus. Bem, aqui nesse tópico é muito difícil estabelecer um ponto central, dado a quantidade de pessoas boas que versam sobre isso. O que a gente tem certeza é que não é literal, mas é símbolo de algo. Eu tenho uma tendência, ultimamente, de achar que está falando da igreja, num nível amplo. Mas eu tenho gente boa que acredita que são os pastores. Tá? Realmente, o livro de Apocalipse às vezes vai ter esses momentos. Você chega num tópico que você fala assim, para onde que eu vou? Você vai sentar com gente boa e seguir por esses caminhos. Decidir para qual você quer. Eu tenho uma tendência, mudei, viu? Inclusive eu mudei ao longo dos anos. Eu tenho uma tendência de achar que está falando da igreja. Porque eu pensava que estava falando de pastores. Mas eu acho que a regra de interpretação com o restante da escritura me parece que é um pouco complicada nesse sentido. Muito bem. Eu sei que tem gente querendo perguntar, mas eu preciso avançar, senão a aula não rendeu o que eu precisava que ela rendesse hoje. Então eu vou seguir, tá? Então, olha só. Nós temos aqui... Compartilhando aqui com vocês. Nós temos aqui, então, a primeira igreja que nos é apresentada, que é a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso é muito interessante como sendo essa primeira igreja que aparece para nós aqui, então. Eu quero falar sobre a igreja de Éfeso com vocês, porque veja que ela entra nesse ponto que a gente está conversando do cuidado do noivo com a noiva, do cuidado de Cristo com a sua igreja. E ele agora vai falar a igreja de Éfeso, uma igreja que existia. A cidade de Éfeso era uma cidade riquíssima ali da Ásia Menor. Ali na cidade de Éfeso foi a cidade onde existiu o templo da deusa Diana, que era um templo que era usado para os mais variados fins e dava lucro para as pessoas, porque o culto a Diana era um culto extremamente lucrativo, até que o evangelho chega ali, através do apóstolo Paulo, através de Priscila e Áquila, e a igreja de Éfeso foi uma igreja que, ao longo dos anos, teve o privilégio de ter excelentes pastores, líderes que por lá passaram. Então você tem o próprio apóstolo Paulo, e você tem isso registrado no livro de Atos, quando Paulo está indo para a segunda viagem missionária, e ele então planta essa igreja, depois envia Priscila e Áquila para lá, que são dois personagens muito importantes ali no livro de Atos, né, o casal Priscila e Áquila.
Você tem ali no livro de... Você tem ali na igreja de Éfeso um carinho que se desenvolveu entre Paulo e aquela igreja, a ponto de que quando Paulo tem ciência de que ele está na sua última vez que veria aquela igreja, ele chama os presbíteros de Éfeso, ora com esses presbíteros. Você tem ao longo da história lideranças que por ali passaram, você tem registros da presença de Apolo, de João, a pessoas que por ali passaram em Éfeso, ou seja, foi uma igreja nutrida realmente com o melhor ensino, a melhor doutrina, e isso é registrado por Jesus quando ele fala sobre a igreja, porque Jesus começa, ao descrever a igreja de Éfeso, a elogiando. Veja os versículos 2 e o versículo 3 da igreja de Éfeso. Diz assim: conheço as tuas obras. Então, é aquele... Veja bem, está tudo interconectado, tá? Quem que conhece? Aqueles olhos que tudo vem, os olhos como chama de fogo. Não tem nada escondido para ele. Conheço as tuas obras. Conheço o seu labor, a sua dedicação. Também conheço a sua perseverança. Olha como Jesus elogia aquela igreja. Ele elogia a sua noiva. Ele diz lá, e não pode suportar homens maus. É uma igreja operante, é uma igreja que tem posicionamento, que tem opinião, que diferencia o que é certo do que é errado, e não suporta o errado. Olha só, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos. É uma igreja doutrinariamente firme, porque quando apareceu heresias, gente falando que era apóstolo, ela foi lá e falou assim, vocês são mentirosos. Porque diz lá no final, e os achastes mentirosos. E Jesus continua elogiando. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Ou seja, ela foi perseguida por causa de Jesus e suportou. E ela não esmoreceu. Veja bem, quando Jesus está falando isso aqui, a igreja de Éfeso já tinha por volta de 40 anos de existência. Ok? Ela já tinha 40 anos de existência. 40 anos já é um tempo de caminhada, né? 40 anos, olha só. 40 anos tá com a... Né? 40 anos tá bem, né, irmãos? Olha aqui, ó. Quarentinha aqui. Sou eu aqui, ó. 40 anos. Né? Ainda dá para o gasto. Né? A igreja de Éfeso tinha por volta de 40 anos quando João escreve essas cartas às igrejas da Ásia Menor. Veja uma coisa importante. Essas cartas não vão ser lidas isso é uma coisa importante de se dizer. Não vai ser lido em um pedaço, entendeu? Olha, escreve a igreja de Éfeso, aí pega só esse trechinho e manda para a igreja de Éfeso. Olha a regra de interpretação lá do princípio. Vai ser mandado tudo aquilo que João revelou, e as sete exortações vão ser lidas para todas as igrejas, inclusive as 7. Porque está falando em sentido pleno. Mas vamos lá. Jesus está elogiando aqui a sua igreja. Ele enfatiza que ela é envolvida na obra de Deus. Jesus enfatiza que ela é perseverante nas tribulações. Então, quando a gente olha para a igreja de Éfeso, a gente precisa revisitar o nosso olhar, e a gente precisa olhar de uma maneira mais ampla para a igreja de Éfeso, porque, veja bem, não é que Jesus está, como a gente costuma fazer, às vezes nas nossas relações, quando você precisa chamar a atenção de uma pessoa, aí você fala uma coisa aqui, outra coisa acolá, faz uma bajulação, aí até chegar ao mais. Porque o problema é o tal do mais, né? Já viram? O que vem depois do mais, meu amigo? Quando a pessoa me chamava para conversar, assim, reverendo Alexandre, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que eu gosto muito, mas quando eu só fico esperando o mais, porque depois do mais, meu amigo, é o que realmente é, né? Vejam bem, essa regra não se aplica a Jesus.
Porque ele diz lá no começo, olha, eu conheço, meus olhos são como chama de fogo, e eu conheço a minha igreja. E por que eu quero ficar aqui um pouquinho na igreja de Éfeso? E me permitam ficar aqui um pouquinho na igreja de Éfeso com vocês? Porque vocês vão perceber que essas igrejas, elas vão ter características que vão se parecer muito com a gente. E aí uma coisa importante para ajudar também vocês na interpretação. Tá, meus irmãos? A gente tende a pensar em igreja no sentido também de bloco. Então a gente começa a pensar assim, além da gente pensar no macro, é uma época que não é uma época, a gente começa a pensar em local. Tá falando da igreja ali, região. Deixa eu ajudar você a reinterpretar isso, por favor. E quando fala da igreja de Éfeso, eu sou igreja. Eu sou igreja. Com você, eu sou igreja. Certo? Então pode haver princípios em Éfeso que estão especificamente em mim, que eu sou igreja. Então a gente sai do macro para o micro para a gente entender o seguinte, pode ter coisas ali que se identificam bastante comigo, de maneira pessoal. Porque eu sou igreja. Você entende isso? E aí, a gente pode fazer alguns princípios aqui. A igreja de Éfeso, em alguns aspectos, ela vai se assemelhar bastante a grupos de pessoas cristãs que são bastante firmes doutrinariamente falando, teologicamente falando, e que valorizam a doutrina de maneira intensa, honram a Escritura e honram aquilo que foi legado a elas. Essa igreja estava ali há 40 anos, era uma igreja que tinha um legado a honrar, e ela está ali honrando aquele legado. É assim que a gente encontra a igreja de Éfeso. Conseguem perceber isso? Conseguem ver alguma semelhança? Eu vejo muita semelhança da igreja de Éfeso com essa postura, às vezes, teológica que nós temos, firme, e que não é ruim. Jesus não está aqui dizendo que é ruim. Pelo contrário, ele está dizendo, é isso mesmo. Eu estou vendo isso em vocês. Mas, olha lá no versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Aí Jesus diz assim, eu também odeio. Estou aqui, estou em sintonia com vocês. Ele está dizendo o seguinte, olha, as práticas de maldades e de heresias, eu sou anátemas a elas, e vocês também são, tamo junto. Aliás, deixa eu explicar para vocês o que são os nicolaítas, para deixar isso para vocês aqui, para finalizar a aula aqui, eu continuo na semana que vem de Éfeso, tá? O que é os nicolaítas? O que eram os nicolaítas? Bem, eu vou seguir aqui por uma tese, tá? Essa não é tese alexandrina não, viu, Leda? É tese de interpretação que as pessoas têm sobre o que eram os nicolaítas. E alguns teólogos acreditam que nicolaíta é um dos primeiros hereges da história da igreja. E quando eu estou falando de herege, eu estou falando de alguém que era de dentro e saiu. E é uma tese, viu, irmãos? É uma tese teológica, não é tese minha, é tese de pessoas que estudam escrituras. As pessoas acreditam, aí abram lá a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 6. Alguns teólogos acreditam, tá? E há elementos históricos para acreditar isso. Atos 6:5. Atos, capítulo 6, verso 5. Diz assim, o parecer agradou a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
o pessoal, os teólogos, os estudiosos do livro de Apocalipse, quando falam dessa seita herética que aconteceu lá e que os de Éfeso rejeitaram veementemente, eles acreditam que esse Nicolau, que gerou aí um grupo de nicolaítas, ou seja, seguidores do Nicolau, é que esse diácono Nicolau de Atos, capítulo 6, verso 5, ele fundou uma seita herética e que causou dissabor na igreja primitiva. E que, portanto, foi necessário que a igreja se posicionasse contra esse que era de dentro e se afastou. Aliás, lembre-se que quando Paulo foi se despedir da igreja de Éfeso, ele falou assim, olha, vão entrar lobos ferozes no meio do rebanho. As conexões são maravilhosas. Então, esses nicolaítas provavelmente eram seguidores desse Nicolau e acredita-se que esse Nicolau era aquele diácono eleito na igreja primitiva, mas que por algum motivo ao longo da caminhada se desviou. Tá? Aí você fala assim, mas onde tem isso, reverendo? A gente tem registros e alguns apontamentos históricos. E é tese, não é um ponto pacífico. É uma tese em cima de quem eram os nicolaítas. Mas o fato é que agora Jesus, quando está se referindo à igreja de Éfeso, está dizendo o seguinte, olha, entrou uma heresia no meio de vocês, e vocês resistiram veementemente, odiaram aquela heresia. Eu também odiei, porque distorceu aquilo que era ensinado. Muito bem, minha gente. A gente vai continuar falando sobre o livro de Éfeso, mas eu preciso parar por aqui, porque já vai dar aí quase 1 hora que eu estou falando, e a gente... É melhor deixar um gostinho de quero mais do que ficar aquela coisa assim, nossa, já deu, já não aguento mais, quero ir embora. Que hora que vai acabar esse negócio? O gostinho de quero mais é bom, gente, porque a gente fica torcendo para chegar o próximo domingo. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, próximo domingo tem mais aula colocada aí na internet. Hoje a gente está até, inclusive, com a dona Deise aqui com a gente. A gente está muito feliz que a dona Deise está aqui, toda bonitona, vacinada, não virou jacaré, tá bonitona, tá querendo conversar, e eu deixei o microfone dela. Olha, que invenção maravilhosa. Essa invenção é maravilhosa. Olha lá, ela tá falando e eu não deixo ela falar, dona Deise, e ela fica brava, ela liga para mim. Ela ligou para mim ontem, falou comigo ontem, e falou que queria conversar comigo. E a dona Deise é um encanto de pessoa, né? Mas eu não vou abrir o microfone dela, não. Aliás, vou abrir daqui a pouquinho. Mas eu vou deixar primeiro a Sara falar, antes da gente finalizar aqui a nossa aula. Quero agradecer a todos que estão aqui. Eu vou continuar na próxima aula falando, tá? E, dona Deise, eu vou abrir para a senhora falar daqui em instantes. Mas, Sara, se você quiser falar aí alguma coisa aí sobre como está a semana e fazer uma oração, aí a gente vai orar com você. E eu peço aos irmãos, esperem um pouquinho enquanto a Sara fala. Não saia ainda, tá? Bom dia, pastor. Bom dia a todos. A situação está muito difícil, tanto que acho que o que eu tenho de mais importante é um pedido a fazer, que todos que conheçam médicos, que tenham a disponibilidade de trabalhar como voluntário, todos os hospitais estão precisando. Não precisa ser intensivista, médico de UTI, pode ser clínico, para trabalhar em enfermaria, nós estamos precisando. Todos que estão no hospital estão esgotados, muito cansados, alguns doentes, e a situação precisa ser controlada de alguma forma. Então, o outro pedido é, vamos obedecer às regras sanitárias, por favor, gente, isso é para o nosso bem, e para o bem dos que nós amamos também, porque um detalhe importante, mesmo vacinados, muitos estão tendo Covid, tá? Uma forma diferente, a gente tem visto a proliferação dos vírus, não só Covid, mas principalmente nessa época do ano, de outros vírus nas crianças, e